Veja bem, existe um tipo de percepção que não depende dos olhos. Não estou falando de intuição, de sexto sentido ou de qualquer misticismo barato. Estou falando de algo muito mais concreto e, ao mesmo tempo, profundamente perturbador. Estou falando da capacidade de enxergar o que realmente move as pessoas, de perceber os fios invisíveis que puxam cada gesto, cada palavra, cada decisão. E esta capacidade, este olhar que penetra as máscaras sociais e alcança o que está escondido, é uma das marcas mais inequívocas da autoconsciência genuína. Mas há um problema. Há sempre um problema. Porque quando você desenvolve este olhar, quando começa a enxergar o que outros não conseguem, algo irreversível acontece com você. E talvez você já tenha começado a sentir isso. E se você tem sentido uma estranheza crescente ao observar as pessoas, se tem percebido padrões que antes eram invisíveis, se tem se perguntado por que certas conversas parecem vazias e por que tantos comportamentos parecem ensaiados, o que vou te dizer agora pode trazer um grande alívio. Porque o que você está experimentando não é loucura, não é arrogância, não é defeito. É o resultado de um processo profundo de autoconhecimento que Freud explorou com precisão cirúrgica. É o que acontece quando o inconsciente começa a se tornar consciente, quando você para de aceitar as narrativas superficiais que sustentam a vida social e começa a enxergar os verdadeiros motivos por trás das ações humanas. E sim, isso dói. Dói porque você não pode mais voltar atrás. Uma vez que você vê, você não consegue deixar de ver. Então deixe-me te contar sobre esta visão diferente, esta capacidade estranha e às vezes dolorosa que pessoas autoconscientes desenvolvem. Freud nos ensinou que a maior parte da nossa vida psíquica acontece fora da consciência. O inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas. É uma força ativa, pulsante, que governa a maior parte do que fazemos, pensamos e sentimos. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca questionar os próprios impulsos, sem nunca investigar de onde vêm seus medos, suas raivas, seus desejos mais insistentes. Elas simplesmente sentem e agem, em um ciclo automático que nunca é interrompido pela reflexão genuína. Mas quando alguém começa o trabalho de tornar consciente o que estava inconsciente, quando começa a fazer as perguntas difíceis sobre si mesmo, algo extraordinário acontece. Esta pessoa desenvolve uma espécie de raio-x psicológico, e este raio-x não funciona apenas consigo mesma. Ele funciona com todos ao redor. Conheci uma mulher uma vez que me disse algo que nunca esqueci. Ela havia passado anos em análise, anos mergulhada no próprio inconsciente, desenterrando camada após camada de defesas, de racionalizações, de verdades enterradas. E ela me disse, quase como um lamento, que depois deste processo ela não conseguia mais assistir a uma conversa trivial sem enxergar tudo o que não estava sendo dito. Ela via a ansiedade disfarçada de entusiasmo, a raiva mascarada de preocupação, o medo travestido de prudência. Ela via os mecanismos de defesa operando em tempo real. Via a projeção, a negação, a racionalização acontecendo diante dos seus olhos. E o mais perturbador, ela me disse, era perceber que as próprias pessoas não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. Elas acreditavam genuinamente nas próprias justificativas. Acreditavam que suas escolhas eram racionais, que seus sentimentos eram apropriados, que suas reações eram naturais. Mas ela via a estrutura inconsciente por trás de tudo isso. E esta visão a deixava profundamente sozinha. Porque veja bem, quando você enxerga desta forma, você percebe algo assustador. Você percebe que a maior parte das interações sociais é uma dança de máscaras. Não estou dizendo que as pessoas são falsas no sentido moral. Estou dizendo que elas não sabem quem realmente são. O ego, esta pequena parte consciente de nós mesmos, constrói uma narrativa sobre quem somos, sobre o que queremos, sobre por que fazemos o que fazemos. E esta narrativa é quase sempre uma ficção. É uma ficção necessária, Freud diria, porque sem ela não conseguiríamos funcionar em sociedade. Mas é uma ficção. E quando você se torna autoconsciente, quando faz o trabalho de questionar suas próprias ficções, você automaticamente começa a enxergar as ficções dos outros. Você percebe quando alguém está racionalizando ao invés de refletindo. Você percebe quando alguém está projetando seus próprios medos em você.
Você percebe quando o superego tirânico de alguém está transformando culpa interna em julgamento externo. E aqui está algo crucial que preciso te dizer. Esta capacidade de ver não é uma escolha. Você não pode desligar. Uma vez que os padrões se tornam visíveis, eles estão visíveis para sempre. É como aprender a ler. Antes de ser alfabetizado, você olha para letras e vê apenas rabiscos sem sentido. Depois de aprender, você não consegue mais olhar para uma palavra sem lê-la automaticamente. Seu cérebro faz isso sem sua permissão. Da mesma forma, quando você desenvolve consciência profunda dos mecanismos psicológicos, você não consegue mais interagir com as pessoas sem perceber estes mecanismos em operação. E isso cria uma distância que às vezes parece intransponível. Pense nisso. Agora vou te perguntar algo muito direto, muito pessoal. Você tem sentido esta distância? Você tem percebido que enxerga coisas que outros não veem? Você tem se sentido deslocado em conversas que antes pareciam normais? Deixe um comentário dizendo apenas isto: eu vejo o que está escondido. Porque eu preciso que você saiba que esta experiência é real, que você não está imaginando coisas e que há muitas outras pessoas passando pelo mesmo processo. E talvez ao deixar este comentário, ao admitir esta percepção, você sinta um pouco menos de solidão, porque a autoconsciência profunda pode ser isolante, mas ela não precisa ser solitária. Existem outros que veem o que você vê, e reconhecer isso, conectar-se com isso, pode fazer toda a diferença. Agora deixe-me te levar mais fundo. Deixe-me te mostrar exatamente o que pessoas autoconscientes enxergam que permanece invisível para os outros. Primeiro, elas enxergam a repetição compulsiva. Freud dedicou anos de sua vida a este conceito misterioso e perturbador. Ele percebeu que as pessoas tendem a repetir, de forma completamente inconsciente, os mesmos padrões destrutivos ao longo de suas vidas. A mulher que escolhe sempre o mesmo tipo de parceiro abusivo. O homem que sabota toda a oportunidade profissional no momento em que está prestes a ter sucesso. A pessoa que cria os mesmos conflitos em toda a amizade nova que faz. Estes padrões não são acidentais. São repetições de algo não resolvido, algo que ficou congelado no inconsciente e que insiste em se manifestar de novo e de novo. A pessoa comum não percebe que está repetindo. Ela acha que cada situação é nova, que cada problema é diferente. Mas quem desenvolveu autoconsciência enxerga o padrão imediatamente. Enxerga a repetição acontecendo em tempo real. E muitas vezes fica paralisada, sabendo o que vai acontecer, mas incapaz de intervir porque a outra pessoa não está pronta para ver. Segundo, pessoas autoconscientes enxergam os mecanismos de defesa em ação. E aqui precisamos ser muito específicos, porque este é um território rico e complexo. Freud nos deu um mapa extraordinário dos truques que o ego usa para proteger-se de verdades insuportáveis. A repressão, que empurra para o inconsciente tudo o que é ameaçador. A negação, que simplesmente recusa-se a aceitar a realidade. A projeção, que atribui aos outros os próprios impulsos inaceitáveis. A racionalização, que constrói justificativas elaboradas para encobrir os verdadeiros motivos. A formação reativa, que transforma um sentimento em seu oposto. Cada um destes mecanismos é como uma cortina de fumaça. E a maioria das pessoas vive a vida inteira sem perceber que está cercada de fumaça. Mas quando você desenvolve autoconsciência, quando aprende a reconhecer seus próprios mecanismos de defesa, você começa a vê-los em todos os lugares. Deixe-me te dar um exemplo concreto. Imagine um homem que critica duramente todos ao seu redor, que está sempre apontando falhas, que parece ter prazer em diminuir os outros. A interpretação superficial diria que ele é apenas uma pessoa má, arrogante, cruel. Mas olhe mais fundo. Olhe com os olhos de quem entende psicanálise. O que você verá? Você verá a projeção. Este homem está projetando nos outros as falhas que ele não suporta reconhecer em si mesmo. Seu superego, esta instância crítica e punitiva que Freud descreveu, é tão brutal com ele internamente que ele precisa projetar esta brutalidade para fora. Ele não consegue tolerar sua própria imperfeição, então passa a vida toda tentando encontrar imperfeição nos outros. E o mais trágico, ele não sabe que está fazendo isso. Ele acredita genuinamente que está apenas sendo honesto,
apenas dizendo verdades que outros não têm coragem de dizer. Mas quem tem autoconsciência vê a estrutura completa, vê o sofrimento por trás da crueldade, vê o mecanismo de defesa trabalhando para proteger um ego frágil demais para enfrentar sua própria sombra. Terceiro, e este é talvez o mais perturbador de todos, pessoas autoconscientes enxergam a pulsão de morte em operação. Freud, especialmente nos seus trabalhos tardios, desenvolveu um conceito que chocou até mesmo seus seguidores mais próximos. Ele propôs que existe em todos nós, ao lado da pulsão de vida, uma pulsão de morte. Uma força que nos empurra para a autodestruição, para o retorno ao estado inorgânico, para o fim de toda a tensão. Esta não é uma ideia metafórica. Freud estava falando de algo real e observável. E quando você se torna autoconsciente, quando olha com honestidade brutal para si mesmo, você reconhece esta pulsão em operação. Você reconhece os momentos em que sabotou a si mesmo, em que escolheu o caminho do sofrimento, mesmo tendo outras opções, em que se recusou ao prazer por razões que não conseguia explicar. E então, você começa a ver isso nos outros. Você vê pessoas destruindo sistematicamente tudo o que construíram. Você vê pessoas se colocando repetidamente em situações perigosas. Você vê pessoas recusando ajuda, recusando amor, recusando vida. E você entende que não é apenas má sorte ou circunstância. É algo mais profundo e mais sombrio. É a pulsão de morte tecendo sua teia invisível. E a maioria das pessoas nega veementemente que isso existe. Elas têm 1000 explicações racionais para cada ato autodestrutivo. Mas quem enxerga, quem realmente enxerga, sabe que essas explicações são apenas mais fumaça, mais uma camada de defesa contra uma verdade insuportável. Nós carregamos dentro de nós uma força que trabalha contra nós mesmos, e reconhecer isso exige uma coragem que poucos possuem. Quarto, pessoas autoconscientes enxergam a diferença entre desejo consciente e desejo inconsciente. E aqui entramos em um território fascinante e perigoso. Freud nos mostrou que muitas vezes aquilo que dizemos querer não é aquilo que realmente queremos. O inconsciente tem seus próprios objetivos, seus próprios desejos, e estes raramente coincidem com o que o ego consciente declara. Pense na pessoa que diz querer um relacionamento estável, mas sabota toda a possibilidade de compromisso. Pense no profissional que diz querer sucesso, mas faz escolhas que garantem o fracasso. Pense em quem diz querer saúde, mas mantém hábitos destrutivos. O que está acontecendo? Conflito entre desejos conscientes e inconscientes. E este conflito raramente é resolvido em favor da consciência. Conheci um homem uma vez que passava horas me explicando como queria profundamente ser bem-sucedido em sua carreira. Ele tinha planos elaborados, estratégias detalhadas, ambições claras, mas se você o observasse por algumas semanas, veria um padrão diferente. Veria que ele chegava atrasado em reuniões importantes, que deixava trabalhos cruciais para a última hora, que criava conflitos desnecessários com superiores, e quando era confrontado com estes comportamentos, ele tinha sempre uma justificativa. O trânsito estava impossível, o prazo era curto demais, o chefe era injusto. Mas quem enxerga, quem realmente enxerga, via outra coisa. Via um desejo inconsciente de falhar, que era muito mais forte do que o desejo consciente de sucesso. Por quê? Porque o sucesso para este homem carregava significados aterrorizantes. Significava superar o pai. Significava abandonar uma identidade de vítima que lhe tinha servido por anos. Significava responsabilidade e visibilidade que ele não estava preparado para suportar. Então o inconsciente dele trabalhava incansavelmente para garantir o fracasso, e ele não tinha a menor consciência disso. Quinto, e aqui chegamos em algo ainda mais sutil, pessoas autoconscientes enxergam a transferência acontecendo. Freud descobriu este fenômeno trabalhando com seus pacientes e percebeu que ele estava em toda parte, não apenas no consultório. Transferência é quando você desloca sentimentos de uma pessoa importante do seu passado para alguém do presente. É quando você reage ao seu chefe como se ele fosse seu pai. É quando você espera do seu parceiro o que não recebeu da sua mãe. É quando você projeta em um amigo as qualidades de um irmão. E todos nós fazemos isso o tempo todo, mas a maioria das pessoas não percebe.
Elas acham que estão reagindo à pessoa real à sua frente, mas não estão. Estão reagindo a um fantasma do passado que foi sobreposto à pessoa presente. E quando você desenvolve autoconsciência, quando faz o trabalho de identificar suas próprias transferências, você começa a ver isso acontecendo em todos os seus relacionamentos e nos relacionamentos dos outros. Você vê a mulher que trata o marido como se ele fosse a mãe controladora que ela nunca conseguiu enfrentar. Você vê o homem que busca em cada chefe a aprovação do pai que nunca deu amor. Você vê amigos reproduzindo dinâmicas fraternas décadas depois de terem saído de casa. E o mais perturbador é que quando você tenta apontar isso, quando tenta fazer a pessoa ver a transferência, ela geralmente reage com raiva, porque a transferência serve uma função. Ela permite que padrões antigos continuem sendo atuados sem nunca serem resolvidos. E ninguém quer que seus padrões sejam interrompidos, mesmo quando estes padrões causam sofrimento. Sexto, pessoas autoconscientes enxergam a culpa inconsciente operando. E aqui precisamos ter muito cuidado, porque este é um dos conceitos mais mal compreendidos da psicanálise. Freud percebeu que muitas pessoas carregam uma culpa profunda que não tem nada a ver com atos reais que cometeram. É uma culpa que vem da estrutura psíquica, da relação entre o ego e o superego. É a culpa por existir, por ter desejos, por estar vivo. E esta culpa busca punição, busca sofrimento. A pessoa se coloca em situações onde será ferida, onde será rejeitada, onde fracassará. E quando você pergunta por que ela faz isso, ela não sabe responder. Mas a resposta está lá, no inconsciente. Ela está buscando punição para aliviar uma culpa que nem sabe que sente. Imagine uma mulher que sempre escolhe parceiros que atraem. Cada vez que acontece, ela sofre profundamente. Jura que nunca mais vai permitir isso, que vai escolher melhor da próxima vez. Mas a próxima vez é igual. E a seguinte? E a seguinte? Por quê? A interpretação superficial diria que ela tem autoestima baixa ou que foi traumatizada no passado. E talvez ambas as coisas sejam verdade. Mas há algo mais profundo acontecendo. Há uma culpa inconsciente que exige ser punida. E ela encontra parceiros que farão exatamente isso. Ela os escolhe com uma precisão inconsciente assustadora. E quando você tem autoconsciência, quando conhece a estrutura da culpa inconsciente, você vê este padrão com clareza cristalina. Vê a pessoa se movendo inexoravelmente em direção ao sofrimento. E não há nada que você possa dizer porque ela não está pronta para enxergar. Ela ainda precisa da culpa, ainda precisa da punição. Ainda não fez as pazes com o simples fato de estar viva. Sétimo, pessoas autoconscientes enxergam a resistência à mudança. E esta é talvez a observação mais frustrante de todas. Freud percebeu algo extraordinário. Ele percebeu que as pessoas não querem realmente mudar. Dizem que querem, buscam ajuda, fazem terapia, leem livros, mas quando a mudança real se torna possível, quando o momento de transformação chega, elas recuam. Elas encontram 1000 razões para não dar o próximo passo. Esta é a resistência, e ela é poderosa porque serve para proteger a estrutura psíquica existente, por mais disfuncional que seja. Porque mudar significa enfrentar o desconhecido, significa abandonar defesas que têm funcionado por anos, mesmo que o custo seja alto. Significa sentir coisas que foram reprimidas por décadas. E a maioria das pessoas prefere o sofrimento familiar ao crescimento desconhecido. Quando você desenvolve autoconsciência, você reconhece sua própria resistência, e isso é doloroso. Você percebe quantas vezes sabotou sua própria evolução, quantas vezes estava à beira de uma compreensão importante e desviou o olhar, quantas vezes quase mudou, e então encontrou uma desculpa para continuar igual. E então você começa a ver isso nos outros. Você vê pessoas pedindo ajuda, mas rejeitando toda sugestão. Você vê pessoas chorando sobre seus problemas, mas recusando soluções. Você vê pessoas presas em padrões destrutivos, mas atacando ferozmente qualquer um que sugira uma saída. E você entende que isso não é teimosia ou burrice. É resistência. É o inconsciente lutando para manter o status quo, porque o status quo, por mais doloroso que seja, é conhecido, é seguro, é previsível. Oitavo, e aqui entramos em território ainda mais delicado,
Pessoas autoconscientes enxergam a sexualidade reprimida em suas 1000 manifestações. Freud foi brutalmente criticado por colocar a sexualidade no centro da vida psíquica. As pessoas achavam que ele estava sendo obsceno, reducionista, pervertido. Mas Freud não estava falando apenas de sexo no sentido estrito. Ele estava falando da pulsão sexual da libido, desta energia fundamental que permeia toda a existência humana. E ele percebeu que a civilização exige a repressão desta energia. Exige que ela seja canalizada, sublimada, controlada. E esta repressão tem consequências. Tem sempre consequências. Quando você se torna autoconsciente, quando faz o trabalho de investigar sua própria sexualidade, incluindo tudo o que foi reprimido, negado, envergonhado, você começa a ver os efeitos da repressão sexual em toda parte. Você vê a agressividade que é sexualidade reprimida transformada em raiva. Você vê a criatividade que é sexualidade sublimada em arte. Você vê os sintomas neuróticos que são compromissos entre o desejo e a defesa. Você vê relacionamentos que nunca são satisfatórios porque a pessoa não consegue integrar sexualidade e afeto. Você vê pessoas que se tornam rígidas, controladoras, punitivas, porque estão em guerra com seus próprios impulsos. E você vê a hipocrisia. Vê as pessoas que pregam moralidade sexual rígida, enquanto seus inconscientes transbordam de fantasias que elas nem ousam reconhecer. Vê a neurose coletiva que surge quando uma sociedade inteira tenta negar uma força fundamental da natureza humana. 9. Pessoas autoconscientes enxergam o narcisismo e suas armadilhas. Freud desenvolveu uma teoria sofisticada sobre o narcisismo, sobre como todos nós começamos como seres completamente narcisistas e como alguns nunca saem completamente deste estágio. O narcisista não é apenas alguém vaidoso ou egocêntrico. É alguém que não conseguiu desenvolver relações objetais maduras, alguém que ainda trata as outras pessoas como extensões de si mesmo, como objetos que existem apenas para satisfazer suas necessidades. E quando você conhece a estrutura narcisista, quando entende como ela funciona, você começa a reconhecê-la imediatamente. Você vê o charme superficial que esconde vazio profundo. Você vê a necessidade insaciável de admiração. Você vê a incapacidade de empatia genuína. Você vê a raiva quando o espelho reflete algo diferente da imagem idealizada. E aqui está algo crucial. Você também começa a ver seus próprios traços narcisistas, porque todos nós os temos. Freud deixou isso claro. O narcisismo não é algo que algumas pessoas têm e outras não. É algo que todos carregamos em diferentes graus. E a autoconsciência exige que você olhe para suas próprias necessidades narcisistas, para os momentos em que trata os outros como objetos, para as vezes em que sua suposta generosidade é apenas uma forma disfarçada de buscar a admiração. Esta é uma percepção brutal, mas é necessária, porque só quando você reconhece seu próprio narcisismo é que pode começar a desenvolver relacionamentos genuínos. 10º, e talvez mais importante de tudo, pessoas autoconscientes enxergam que a consciência é minoritária na economia psíquica. Esta é a grande revolução freudiana que ainda não foi totalmente assimilada pela cultura. Freud nos mostrou que a consciência é apenas a ponta do iceberg, que a maior parte de quem somos, do que queremos, do que fazemos, acontece fora da consciência. E isto não é uma falha. É a estrutura fundamental da mente humana. O ego consciente não está no controle. Ele gosta de pensar que está. Constrói elaboradas ilusões de controle e autonomia. Mas a verdade é que ele é governado por forças que mal compreende. Pelo inconsciente embaixo, pelo superego em cima, pelas pulsões que pressionam de dentro, pela realidade que pressiona de fora. E quando você realmente internaliza isto, quando para de lutar contra esta verdade e começa a trabalhar com ela, você se torna capaz de algo extraordinário. Você se torna capaz de observar sua própria mente funcionando, de ver seus próprios mecanismos de defesa entrarem em ação, de notar quando está racionalizando, projetando, negando. Você desenvolve o que poderíamos chamar de ego observador. Uma parte de você que pode se distanciar do turbilhão emocional e simplesmente observar o que está acontecendo. E esta capacidade, esta habilidade de se ver funcionando, é transferível. Você começa a fazer o mesmo com os outros.
não de forma julgadora ou superior, mas com genuína curiosidade e compaixão. Porque quando você reconhece a estrutura inconsciente em si mesmo, quando vê quão pouco controle você realmente tem, você desenvolve uma espécie de humildade radical. Você para de culpar as pessoas por serem inconscientes. Você entende que elas estão apenas fazendo o que você mesmo fazia antes de começar o trabalho de se tornar consciente. Mas aqui está o paradoxo, e todo verdadeiro insight psicanalítico contém um paradoxo. Quanto mais você enxerga, mais solitária sua visão se torna. Porque você não pode compartilhar o que vê com quem não está pronto para ver. Você não pode apontar os mecanismos de defesa de alguém sem que isso seja vivido como ataque. Você não pode revelar o padrão repetitivo sem causar resistência. Você não pode mostrar a transferência sem quebrar o encanto que mantém o relacionamento funcionando. Então, você aprende a ficar em silêncio. Você aprende a ver sem intervir. Você aprende a respeitar o tempo psíquico de cada pessoa. E este silêncio, esta contenção, pode ser profundamente isolante. Deixe-me te contar mais uma história antes de chegarmos ao final. Havia um homem que havia feito anos de análise profunda. Ele tinha mergulhado em seu próprio inconsciente com coragem impressionante. Tinha enfrentado traumas, reconhecido fantasias proibidas, integrado partes de si mesmo que tinha passado décadas negando. E ele me disse que o resultado mais inesperado de todo este trabalho foi perceber que não conseguia mais ter conversas superficiais. Não era que ele não quisesse. Não era arrogância ou desprezo pelos outros. Era que ele simplesmente não conseguia mais fingir. Quando alguém começava a racionalizar, ele via a racionalização tão claramente que não conseguia participar da farsa. Quando alguém projetava, quando alguém negava, quando alguém repetia um padrão óbvio, ele via tudo isso com uma clareza que tornava impossível continuar a conversa como se nada estivesse acontecendo. E ele se sentia preso. Preso entre a honestidade brutal que havia conquistado consigo mesmo e a necessidade social de manter as ilusões dos outros intactas. Esta é a cruz que pessoas autoconscientes carregam. Elas veem demais e não podem deixar de ver. Não podem voltar à inocência anterior. Não podem fingir que não sabem o que sabem. E isto cria um tipo muito particular de solidão. A solidão de quem enxerga estruturas invisíveis para os outros. A solidão de quem conhece verdades que não podem ser ditas. A solidão de quem desenvolveu uma linguagem que poucos falam. Mas escute. Escute com atenção, porque isto é crucial. Esta solidão não precisa ser destrutiva. Pode ser. Freud nos mostrou isto também. Pode levar ao isolamento patológico, à arrogância defensiva, ao desespero existencial. Mas não precisa, porque há algo que compensa o peso de ver o que outros não veem. Há algo que torna este conhecimento não apenas suportável, mas profundamente valioso. É a liberdade. A liberdade que vem de entender os próprios mecanismos. A liberdade que vem de não ser mais totalmente governado pelo inconsciente. A liberdade que vem de poder escolher, ao menos algumas vezes, ao menos em alguns momentos cruciais, um caminho diferente dos padrões automáticos que nos governaram a vida inteira. Veja, quando você enxerga sua própria repetição compulsiva, você ainda pode repeti-la. O conhecimento não garante mudança, mas ele cria uma possibilidade que antes não existia. A possibilidade de interromper o padrão, a possibilidade de fazer uma escolha diferente. E cada vez que você faz isso, cada vez que reconhece um mecanismo de defesa e escolhe não usá-lo, cada vez que vê uma transferência e decide relacionar-se com a pessoa real ao invés do fantasma do passado, você expande sua liberdade. E esta expansão, este crescimento gradual de possibilidades, é o que torna todo o trabalho de autoconsciência válido. E mais do que isso, quando você desenvolve esta visão, quando aprende a enxergar as estruturas inconscientes em operação, você se torna capaz de algo precioso. Você se torna capaz de compaixão genuína. Não a compaixão superficial que sente pena dos outros, mas a compaixão profunda que reconhece a condição humana compartilhada. Porque quando você vê alguém preso em um padrão destrutivo, quando vê os mecanismos de defesa operando, quando vê a repetição compulsiva acontecendo, você não vê fraqueza moral. Você vê sofrimento psíquico. Você vê uma estrutura que foi construída para a sobrevivência e que agora aprisiona.
Você vê alguém fazendo o melhor que pode com os recursos psíquicos que tem. E isto muda tudo. Muda como você se relaciona com as pessoas. Muda como você escuta. Muda como você responde. Então sim, pessoas autoconscientes veem o que outros não conseguem ver. Veem os padrões, os mecanismos, as forças inconscientes, as repetições, as defesas, as transferências, toda a arquitetura invisível da vida psíquica. E isto pode ser pesado, pode ser isolante, pode criar uma distância que às vezes parece insuperável, mas também pode ser libertador. Pode ser o início de uma vida mais autêntica. Pode ser o caminho para relacionamentos mais genuínos. Pode ser a porta para uma existência mais consciente, mais livre, mais verdadeira. E no final, este é o convite que Freud nos fez há mais de um século. O convite para parar de viver no automático, para questionar as narrativas que construímos sobre nós mesmos, para investigar os verdadeiros motivos por trás de nossas ações, para tornar consciente o que estava inconsciente, para ver o que estava escondido. E ao fazer isto, ao aceitar este convite, você entra em um território novo e assustador, mas também infinitamente mais rico e mais real. Se o que eu compartilhei aqui ressoou com você, se você reconheceu sua própria experiência nestas palavras, se sente que finalmente alguém colocou em linguagem algo que você vinha sentindo, mas não conseguia nomear, então eu te convido a se inscrever neste canal. Porque aqui é um espaço dedicado justamente a isto, a explorar as profundezas da psique humana, a investigar os conceitos que Freud nos deixou, a criar uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para dentro, que não fogem da complexidade, que valorizam a verdade mesmo quando ela é desconfortável. Este não é um canal para quem busca soluções rápidas ou consolos baratos. É um canal para quem quer realmente entender. Para quem está disposto a fazer o trabalho difícil de se tornar consciente. Para quem reconhece que a autoconsciência, apesar de todos os seus desafios, é o caminho mais valioso que um ser humano pode trilhar. Então se inscreva, ative as notificações e vamos continuar juntos esta jornada de exploração profunda. Porque quanto mais pessoas desenvolverem esta visão, quanto mais pessoas aprenderem a enxergar o que está escondido, mais próximos estaremos de uma sociedade genuinamente mais consciente, mais livre, mais humana.